Terceiro, cadeia alimentar parte 3. Nossa, professor, é tão simples. Pois é, mas ainda há muitos conceitos envolvidos que nós temos que trabalhar na cadeia alimentar, tão importante aí nos nossos ecossistemas. Toda cadeia alimentar deve iniciar-se por um produtor, sempre. Algas, fitoplâncton, vegetais quaisquer que sejam eles. Quem vem na sequência é consumidor primário, que come diretamente o produtor. Então, se eu tivesse que definir consumidor primário, eu diria, é aquele que come diretamente o produtor, também chamado de herbívoro. O consumidor secundário é aquele que come diretamente o primário, também chamado de carnívoro. Consumidor terciário é aquele que come o secundário diretamente. Consumidor quaternário é aquele que come o terciário, e assim sucessivamente. Muito bom. Ela deve existir e os seres vivos devem ser separados por setas. A seta indica o sentido do alimento. Montei uma cadeia alimentar muito simples, muito fácil de você ver aqui, ó. Olha só. Professor, olha só, você colocou o capim, perfeito. E olha a seta, do capim para o inseto, porque o alimento foi do capim para o inseto. O inseto sendo comido por um passarinho, perfeito, professor. Mas olha a seta indica o sentido do alimento. O alimento do inseto foi parar no passarinho. O passarinho sendo comido por uma cobra, a perigosa cobra comeu o passarinho. Mas olha a seta indica o sentido do alimento. A cobra foi comida por um gavião, mas a seta indica o sentido do alimento. Perfeito? Olha só, montei aqui uma cadeia alimentar, muito simples, muito tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para você fazer no seu caderno resumo essa cadeia que eu acabei de passar para você aí. Capim, inseto, passarinho, cobra, gavião. Para você fazer no seu resumo aí, no seu caderno resumo. Cadeia alimentar. Capim, seta. Lembre-se que a seta indica o sentido do alimento. Capim, inseto, passarinho, cobra, gavião. De novo para você a minha cadeia mais linda do mundo. Capim, inseto, passarinho, cobra e gavião. Professor, a seta indicando o sentido do deslocamento do alimento. O alimento foi produzido pelo capim, pela fotossíntese, e ao comer o capim, o inseto recebeu o alimento do capim. Ao comer o inseto, o passarinho pegou o alimento do inseto. Ao comer o passarinho, a cobra pegou o alimento do passarinho e assim vai indo. Perfeito? Olha o que eu vou fazer agora e você vai fazer na sua. Vou identificar os seres vivos. O que é o capim? Produtor. Eu coloco P de produtor. Quem é o inseto? Consumidor primário. Professor, e o passarinho? Consumidor secundário. Professor, e a cobra? Consumidor terciário. E o gavião? Consumidor quaternário. Olha o que eu fiz. Identifiquei os seres vivos da cadeia. Tá muito fácil, professor. Pede na prova, vai. Peço. Opa, monte uma cadeia alimentar e identifique cada um de seus membros. Você deu errado na minha, claro. Você não colocou que começa por um produtor, ou você não colocou as setas. Mas eu coloquei o tracinho. Tracinho não. Ela tem que indicar o sentido do alimento. Perfeito? Produtor é o capim, claro. Consumidor primário, come diretamente o produtor. Consumidor secundário, come diretamente o primário. Terciário, come diretamente o secundário. Professor, completei a minha aqui embaixo também. Para que você ainda vai fazer mais alguma coisa. Nível trófico ou nível alimentar. Coloque isso como um título. Nível trófico ou nível alimentar. Coloque como um título, eu vou definir, anote no seu caderninho, legal.
nível trófico. Nível trófico. Trófos é alimento, tá? Só para você saber. Autótrofo, heterótrofo. Trófos, comida. Nível trófico. Anota aí. É o nível no qual o ser vivo se alimenta na cadeia alimentar. Gostaram? Nível trófico é o nível no qual o ser vivo se alimenta na cadeia alimentar. Sempre, olha a dica, sempre o nível trófico alimentar 1, nós chamamos para simplificar NT, nível trófico. Até coloque no nível trófico seu entre parênteses NT, N maiúsculo, T maiúsculo. NT, nível trófico. Sempre o nível trófico 1 é do produtor. Claro, não é? Professor, tinha que ser, né? Ele é o que produz, né? Ele tem que ser o nível 1. Perfeito. Depois veio o nível trófico 2. Lógico, evidente também, né, professor? Na sequência veio o nível trófico 3. Depois veio o nível trófico 4. E depois veio o nível trófico 5. E depois o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Ah, legal. Uma cadeia alimentar completa. Tá aqui, ó. Completa. É aquela que você está fazendo aí no seu resuminho, ó, completinha. A cadeia aqui, o tipo de ser vivo, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, assim por diante, e os níveis tróficos de cada um. Lembrando que o nível trófico 1 é sempre do produtor. Ah, fácil, professor, facílima. Na prova cai assim: monte uma cadeia alimentar com 5 níveis tróficos, ou 6, ou 4, ou 8. Monte uma cadeia alimentar com tantos níveis tróficos. Completa! É desse jeito que está aqui, ó. Tem que ter a cadeia, as setas, tem que ter o que é cada ser vivo e o nível trófico que ele ocupa. Perfeito? Observe que o nível trófico não coincide com o consumidor, hein? Por quê? Porque o nível trófico 1 não é do primário, e sim do produtor. Conferiu aí, ó? Ó, por exemplo, ó, nível trófico 3, ó, nível trófico 3. Tá vendo? Ó, nível trófico 3. Mas é consumidor, deixa eu ver aqui, professor, segunda ordem. É verdade, o nível trófico não coincide com o consumidor, fique esperto. Nível trófico 3, consumidor secundário. Pergunta de FUVEST. Em uma cadeia alimentar de uma região muito diferente, havia um consumidor de 10ª ordem. Um consumidor de 10ª ordem. A qual nível trófico ele pertence? Um consumidor 10, né? Um consumidor 10ª ordem, pertence ao nível trófico 11. E depois o outro ano caiu assim, um nível trófico 10 é fonte de alimento para qual consumidor? 9º. Sim? Muito bom.